Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, paz e bem, bom dia. Na graça do Deus Trino, do Deus Santo, do Deus Poderoso, saudo-vos neste dia, saudando também, de acordo com o nosso seráfico Pai São Francisco. Queridos irmãos, a nossa vida é uma obra inacabada, nós somos uma obra inacabada. Deus precisa sempre de nós para que nós trabalhamos pela nossa salvação. Deus fez a sua parte. Ele nos deu um mundo cheio de beleza, de tudo para que nós não precisássemos desesperar e buscar Deus em um lugar aonde Ele não estava, aonde Ele não se encontra. Mas devemos buscá-lo aonde se encontra, enquanto Ele se deixa encontrar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É meio difícil da gente cumprir e fazer a vontade de Deus, porque nós não amamos nem a nós mesmos. Nós nos mutilamos, nós fazemos tantas coisas que nos levam a se afastar da presença e do amor de Deus. E neste dia, 24 de setembro de 2022, quantas pessoas alegres e quantas pessoas tristes, mães, pais, porque eles não têm o que dar para o seu filho, milhões e milhões de pessoas passando fome, e meia dúzia de pessoas banjando, zombando da cara da pobreza, zombando dos miseráveis, zombando dos desfavorecidos e mentindo nos meios de comunicação. A própria mídia ajuda a fazer este massacre ao pobre. Ela não sabe, a mídia não sabe levar à frente, ajudar na fome, saciar a fome, mas ela ajuda a enterrar o pobre na sarjeta. E eleva os poderosos, como diz Nossa Senhora no Magnífica, na leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, porque olhou para a humildade de sua serva. Eis que de hora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim. O nome é santo, ele derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Jesus veio para o meio dos humildes. Por isso Jesus foi morto. Por isso Jesus foi taxado de subversivo, de comunista, de diabo, de Belzebu. Porque Jesus era pela pobreza, Jesus era pelos fracos, Jesus era pelos leprosos, pelos aleijados, pelos coxos e não pelos ricos potentados. Então Jesus foi este homem que veio para resgatar os escravos da lei fajuta, do regime ditatorial, do regime matador e opressor daquela época, que não é diferente de hoje. Nós estamos vendo aí nos meios de comunicação a disputa pelo poder, mas não é para socorrer o pobre, mas não é para defender o pobre, é para encher os seus bolsos e da sua família, criar empresas para concorrer licitações nos órgãos estatais. Porque as empresas que prestam serviço nas empresas estatais do Estado e do país são de pessoas da família, dos próprios deputados e senadores, presidentes e governadores, prefeitos e vereadores. Esta nata de bicho desgraçado
essa política imunda, essa política suja, que sujaram ela. Então, saibamos como escolher. São 4 anos que você vai pegar paulada de bandeira na cabeça, você vai levar chute da polícia, você vai levar cacetete da polícia, vão tomar a tua moto porque está atrasada. São 4 anos disso. Olha bem, presta bem atenção. Esses bichos que estão aí pulando e gritando são os satanás em forma de cristão. São os lobos vestidos de cordeiro, mas o coração de serpente, de dragão e devorador. Saibam, Jesus foi morto por esta coja. Jesus foi morto por esse salafrário de ontem e de hoje. Não são só os de ontem. Porque se Jesus desceu hoje na terra, daquela vez ele foi só crucificado e torturado, batido, açoitado, chutado e coroado. Mas se ele vir agora, ele será triturado como ração. Porque o poder dominante está aí. E ele não descerá à terra, ele vem, mas não pisará neste vale tenebroso de dor, lavado com rios de sangue da injustiça, porque as autoridades não estão aí pela justiça, para fazer justiça, para fazer nada. Estão para fazer a sua defesa e defender o seu dinheiro, o seu salário, os seus exorbitantes salários, enquanto miserável de um trabalhador, quando tem um emprego explorado, sugado, trabalha 12 horas para ganhar 1.200. Um deputado sem vergonha, safado, salafrário, passa 1 hora para ganhar 45 mil, é o seu salário. Fora as gorjetas, as verbas de gabinete, as verbas de não sei mais o que, o auxílio paletó, o auxílio cueca, o auxílio chinela, o auxílio tudo enquanto. Só você, trabalhador, que o auxílio que você tem, nem direito de viver você tem. Você só tem o direito de morrer enterrado num caixão de plástico. Vão levando o caixão, é por isso que hoje o carro vai levar, porque senão cai os pedaços no caminho. É isso que você tem direito. E ainda saem dizendo que a Constituição foi a carta que deu direito para a nação. Aonde? Qual é o país? Qual é a Constituição? Qual é as leis? Quais são os códigos que estão valendo para a pobreza? Defendendo o trabalhador, defendendo o aposentado, defendendo o pensionista, defendendo o desempregado que mora na rua. Qual é? Me digam, me mostrem qual é o artigo da Constituição que está sendo cumprido. Somente os deputados sem vergonha, filha da puta, vagabundos, que fazem as leis para proteger a si mesmo. É a defesa em causa própria. E um trabalhador, quando vai entrar na justiça com ação de reconvenção dos seus direitos, passa 12 anos e ainda para receber uma mixaria, ainda é obrigado a fazer acordo para não perder de tudo. Cadê a justiça? Cadê a Constituição? Que a mídia fala aí que a Constituição é cumprida. Ela é cumprida no tamanho, não na essência. Então Jesus foi este homem que morreu por não concordar, por discordar com toda essa bandalheira. Então vamos olhar aqui a exigência no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9. O que está escrito? A exigência de seguir. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que tu vás, que eu vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então disse o outro: segue-me. E este respondeu: permite primeiro enterrar o meu pai. E Jesus respondeu:
deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro eu me despedir dos meus pais, da minha família e da minha casa. E Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno da minha obra. Palavra da salvação. Veja aí, o que é que nós estamos vendo aí? O que é que nós estamos presenciando neste mundo desigual, neste mundo de crueldade, de massacre, de mentira, de roubalheira, de cinismo, de safadagem, de sacanagem, de infidelidade? Esses homens que estão no poder prometeram na Constituição que eles dizem que está sendo cumprida. Puseram a mão lá na tribuna da Câmara, da Assembleia, do escambau, que iam cumprir e fazer cumprir as leis. Para quê? Para eles? Veja o que foi que os salafrários dos deputados fazem. Inocentaram o Ministério Público, que já não fiscaliza. Inocenta. Dizem que o Ministério Público só pode fiscalizar se comprovada a intenção de roubar. Veja, os ladrões sabem que aqueles que são pegos com o roubo na mão morrem negando. É do jeito dos deputados, dos senadores, do governo, dos governos, dos vereadores, de quem quer que seja que assume cargo público. São os capetas vestidos de cordeiro. Mentirosos e falsos, vagabundos. Então veja aqui o que é Evangelho. A exigência para seguir. Será que eu fui sendo um bom político? Se eu fosse, se existisse políticos honestos, não estaria seguindo essa palavra? Estava. Porque ele estava abraçando, sofrendo, vivendo, ajudando, caminhando, seguindo Jesus Cristo através dos pobres. Pelos pobres, na defesa dos menos favorecidos. Mas o que é que eles fazem? Disse a um: eu te seguirei, mas primeiro eu quero enterrar meu pai. Jesus responde: deixa que os mortos enterrem seus mortos. O mundo está cheio de vivo morto. O Palácio do Planalto está cheio de gente morta, viva para o mundo, mas morto para Deus. As câmaras de vereadores estão cheias de gente viva e morta. O Senado Federal está cheio de homens vivos, mas mortos. Os ministérios, tanto faz como tanto fez, está cheio de homens vivos para o mundo, mas mortos para Deus. A sociedade está cheia de homens vivos para o mundo, morto para Deus. Aqueles que abandonam o caminho da verdade para entrar no caminho das trevas, no caminho da escuridão, no caminho da falsidade, no caminho da bigamia, no caminho da morte, estão vivos, mortos. Vivem para o mundo, completando os seus dias para desaparecer, porque estão mortos para Deus. A sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então, quando Jesus respondeu: vem, segue-me, deixa que os mortos enterrem seus mortos. O outro disse: eu quero te seguir, mas eu primeiro tenho que me despedir do meu pai, da minha família. E Jesus disse: vem. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno da minha obra. Se eu entro para o serviço de Deus, mas não ponho a minha vida no risco, mas fico na defesa, na sombra, na água, bebendo, esperando sombra e água fresca, eu estou sendo um falso cristão, estou sendo um falso missionário, estou sendo um falso padre, estou sendo um falso bispo, estou sendo um falso diácono, estou sendo um falso cardeal. Eu estou ao contrário do que o Evangelho me diz. Eu quero seguir, mas primeiro tenho que obedecer o que o mundo exige de mim. Primeiro eu quero acompanhar o que o mundo me manda fazer,
matar, roubar, mentir, fornicar, prevaricar, roubar, adulterar e fazer tudo isso. E aí Deus me perdoa, porque Ele é bom. Ele perdoa, se você se arrepender. E em vida, você pode chegar. Mas se você deixar para os outros ficar fazendo as coisas por você, você está redondamente enganado, porque ninguém vai pagar conta lá no céu por ninguém. Ainda paga na terra. Pagava, hoje nem isso querem pagar mais. Tá? Então, veja, o outro diz: eu quero te seguir. Mas, quando o cara falou, Jesus disse: olha, as raposas têm toca, as aves do céu têm ninho, mas este que vocês querem seguir, não tem nem aonde reclinar a cabeça, não tinha nem aonde dormir, dormia na rua. E os caras ficavam olhando. Então, isso irritava muito mais Herodes, Pilatos e a corte de safado, como hoje no Palácio do Planalto, no Congresso, no Senado, na Prefeitura, no Estado, está essa cambada de ladrão, salafrário, sanguinário, crime organizado. Tem padre que não tem coragem de falar. Tem igreja omissa. Tem igreja compactuando, como teve padre dizendo que PT era ladrão. Senhor vigário, senhores vigários, vocês que têm essa ideologia e essa teologia fajuta, ditadora e reacionária, me mostre qual é o político que não rouba. Até você, que o dízimo era para dar. Você sabe para que era o dízimo? Lê o Antigo Testamento, lê 1 Samuel 8:11. Você sabe para onde era que ia o dízimo antes? Como é que vai hoje? Então é isto. Então, todos aqueles que dão a vida e dão sangue na defesa do miserável, como Jesus fez, este está seguindo Jesus Cristo, caminhando passo a passo. Mas esses abutres que assumem o poder para explorar, para roubar, para sacanear com a vida do pobre, isto são Satanás, os lobos vestidos de cordeiro. Olha o que é a missão que o Evangelho dá quando Jesus falou: aquele para me seguir tem que pegar a sua cruz e seguir. Não é arrastar um cruzeiro não, que nem gente vai fazer romaria aí pro meio do mundo aí, arrastando uma cruz, com exagero. Jesus quer que tu arraste a cruz sofrendo com o que sofre, alegrando com o que se alegra, cuidando dos enfermos, cuidando dos idosos, cuidando das crianças abandonadas, cuidando daqueles que dormem no meio da rua, que não tem casa para morar. Se o governo, se o presidente da casa verde, amarela, azul, preta, roxa e da cor do Satanás, que é a sua cor, quem ganha casa? A mentira é tão grande, a mídia é tão safada, que aumenta o roubo e a sacanagem desses injustos. Então aí você vê. São esta coxa, são estes vagabundos, são esses satanás que vivem perdendo e fazendo se perder as almas. Quando invocamos a proteção de São Miguel, defendendo no combate, por esta é a nossa missão de missionário. Ser missionário é ser verdadeiro. Ser missionário é colocar o seu pescoço na forca, é dar a sua vida, dar o seu sangue, como Jesus deu. Jesus falou: vocês serão meus imitadores, serão meus amigos, mas tem que fazer o que eu faço e o que eu mando. Não é se esconder por detrás da Bíblia, abocanhando, tirando, sugando, não. É para ir para a luta, é para defender. Não é defender bolso e nem defender poderes, que os poderes passam, vocês ficam. Nós ficamos. Então, isto é a missão. Para seguir Jesus, tanto faz você seguir Jesus dentro da igreja, fora da igreja, na política, em qualquer uma coisa. Se você fizer o que Jesus manda, se você for firme e fiel na palavra de Deus. Agora, você se esconder de trás dela para mentir, essa é uma coisa perdida, é uma causa perdida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.